Amados, você lembra daquela passagem quando Jesus ele deu uma ordem aos discípulos para eles passarem para outra margem, enquanto Jesus ia despedir a multidão e depois ia orar um pouco. Os discípulos atenderam a ordem do Senhor. E no meio da viagem, porque no começo tudo é bom, no começo da nossa fé tudo é bom, mas no meio para o fim acontecem desafios. A Bíblia nos diz que no meio da viagem o vento sopra forte contra a embarcação. As ondas crescem e bate com ímpeto contra aquela embarcação. Eles ficam atribulados e detalhe, uma boa parte deles eram pescadores, mas eles percebem que aquela ventania, aquelas ondas grandes não eram normais. E para piorar a situação para eles, entre aspas, a Bíblia nos diz que o Senhor vem andando por cima das águas. Eles ficam atônitos, ficam com medo, ficam aflitos. Você pode imaginar essa cena, os 12 discípulos aflitos, atribulados, angustiados, perplexos, quando eles olham para um homem andando por cima das águas e eles gritam: é um fantasma. E a Bíblia nos diz que o Senhor diz para eles: não temas, sou eu. Oh glória, oh glória, oh glória, não temas, sou eu. Será que nós podemos ouvir a voz do Senhor no meio dessas tempestades da vida? Não temas, sou eu. Aleluia. A Bíblia nos diz que Pedro, ele diz para o Senhor: se és tu, Senhor, deixa-me ir ter contigo. E o Senhor: vem, Pedro. E a Bíblia nos diz que Pedro vai. E a Bíblia nos diz que no meio deste percurso entre Pedro e Jesus, o vento bate contra Pedro e ele sente medo. E o medo fez com que ele começasse a naufragar. Ele começou a afundar. Imagina aí um pescador começando a afundar. E ele fica aflito, ele fica com medo, pensando que iria morrer, ia perecer. E a Bíblia nos diz que Pedro clama pelo Senhor. E o Senhor o salva e diz: homem de pequena fé. Eu quero dizer uma palavra para mim e para você. Em meio a esse tempo do fim, em meio a esse tempo de desafios, de dificuldades, de pelejas, de afrontas, tentações, aflições, desempregos, problemas por cima de problemas, todos nós que almejamos, desejamos ter mais intimidade com o Senhor, eu quero alertar para mim e para você que todos nós iremos enfrentar muitos desafios, porque todos aqueles que desejam, almejam se aproximar mais de Jesus, o inimigo ele não vai ficar satisfeito, ele vai fazer de tudo para que nós venhamos naufragar. Saiba que quantos irmãos que desejou uma vez no seu ministério se aproximar mais de Jesus, e a aflição, os desafios, problemas na família, problemas em casa, problemas na igreja, tantos desafios da vida veio com força contra ele. E o que nós podemos entender é que muitos irmãos começaram a naufragar, mas eles esqueceram de clamar para o Senhor. E a palavra que eu tenho para você que talvez desejou buscar o Senhor, desejou ter mais intimidade com o Senhor, mas os desafios da vida, as dificuldades, os problemas, as tentações, talvez o pecado te afastou do Senhor e fez você afundar. Mas saiba, se você clamar nesta noite, se você pedir, suplicar ao Senhor, o Senhor ele vai te socorrer. Talvez você esteja lá no fundo, o Senhor ele vai te socorrer. Ele não vai deixar você só nesta situação. Por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, você que um dia desejou ter mais intimidade com o Senhor, busca mais a presença do Senhor, mas veio os ventos, veio a tempestade e você teve medo, você não se fortaleceu, você não perseverou, você não buscou, você não enfrentou os desafios e negligenciou e afundou. Mas saiba, se você clamar pelo Senhor nesta noite, o Senhor ele vai te socorrer, o Senhor ele vai estender a sua mão e vai te resgatar e vai colocar você sobre a rocha, um novo cântico nos seus lábios, um hino de louvor ao nosso Deus.
Aleluia.